Você já percebeu que com o passar dos anos ficou mais difícil levantar da cadeira, subir uma escada ou até carregar as compras? Muita gente acha que isso é apenas parte do envelhecimento, mas a perda de massa muscular pode ser um sinal de uma condição que precisa de atenção. Hoje, na pausa do café, a gente vai falar sobre sarcopenia. E com muito prazer, às terças-feiras a gente recebe o médico clínico geral e geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. Tem um cafezinho preparado com muito prazer aí para o senhor, tá quentinho, pode dar o primeiro gole para esquentar a nossa conversa. Obrigado, Maísa, porque é um assunto, gente, que merece muita atenção sempre, tá? Para quem já tá nos 60 mais, para quem tá ainda abaixo, porque você vai se preparando para quando chegar nesse período. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, né? Esse termo, sarcopenia. Doutor, primeiro, o que é a sarcopenia e por que ela é tão importante e a gente está falando tanto sobre ela nos últimos dias. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui, né, e com essa recepção maravilhosa de vocês, que começa de lá, da porta lá de entrada até aqui. Bom, sarcopenia, que é essa perda, né, da massa óssea e perda, em algum grau, da funcionalidade muscular. Então, perda da massa muscular, e perda principalmente da funcionalidade muscular. Tem uma relação muito grande com a estrutura óssea, por isso até que já estava com o osso aqui na cabeça e falei do osso logo no início. Importantíssimo porque é dessa função muscular que os movimentos de transferência do idoso, do seu desempenho nas atividades diárias, né, da sua independência, da sua autonomia. Levantar, né, doutor? Exatamente. Então a gente está falando de autonomia do idoso, de independência do idoso, né? A questão da prevenção de fraturas, se você tem uma massa muscular bem funcionante. Então essas são relações básicas, mas fundamentais para a saúde global do idoso e até o seu desempenho social, né? O idoso, ele com perda da mobilidade, por essa sarcopenia, que nós estamos falando aqui de um quadro patológico mesmo, não é aquela perda de massa muscular fisiológica que é natural do processo de envelhecimento. A gente está falando aqui de uma condição patológica mesmo, né? Então o idoso, ele vai ficando mais imóvel, vamos dizer assim. E isso repercute também na parte social do idoso. Doutor, como é que a gente pode diferenciar então essa perda natural de força com o envelhecimento, né, com um sinal de um alerta para a sarcopenia? Pois é, então a gente sempre precisa considerar as patologias crônicas que coexistem no idoso. Então, doenças inflamatórias crônicas, vamos falar aqui, citar aqui diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças inflamatórias, né, insuficiência renal, tá? São alterações que cursam acompanhando o idoso ao longo de sua vida e uma das consequências possíveis é a sarcopenia, né? Então, e você quando desenvolve esse quadro de perda muscular e da função muscular, tanto você agrava essas próprias patologias, como você pode chegar num patamar de fragilidade, né, que é de se temer esse quadro de síndrome da fragilidade do idoso, que tem também uma relação com a sarcopenia, porque deixa o idoso mais suscetível a responder muito mal, tá, qualquer fator, vamos dizer assim, agressor do ambiente. Então, uma simples, vamos dizer assim, uma infecção mais leve, um idoso que tem uma fragilidade, ele vai ter uma resposta mais exacerbada, ele vai se desestruturar fisiologicamente, né, muito mais facilmente, se ele está nesse grau de fragilidade. E existe uma relação muito direta da sarcopenia com a fragilidade. Doutor, então, quais os principais fatores que aumentam esse risco de desenvolver essa condição? Pois é, então além da questão das patologias crônicas, principalmente aquelas que têm um componente inflamatório crônico. Você falou diabetes. Isso, aí vem doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças reumáticas como artrite reumática, enfim. Você, além disso, se você leva uma vida sem se mexer muito, você está dando prejuízo ao seu músculo.
Tipo, então eu posso, antes dos 60, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, já ir me preparando para quando chegar nos 60 a mais, o corpo está com uma carga muscular um pouquinho melhor. E funcionando bem, né? Sim. Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular. Com algum grau, com algum ritmo, depende das nossas reservas também, e o quanto a gente se mantém ativo, mas a partir dos 30, fisiologicamente, começamos a perder massa muscular, né? Então, ficar muito sentado ao longo da vida, independente de qual seja a sua profissão. Dê um jeitinho de levantar ali, vai lá, volta, então a gente precisa se mexer mais. Pegar menos elevador, se os joelhos com artrose permitirem, subam escada, né? Subam escada. Então, faz uma atividade física. E isso você vai prevenindo ao longo da vida e tratar bem essas doenças crônicas. Você vai poupando para o futuro, né? Sempre, tem que ser assim, precisa ser assim. E falando até nessa prevenção, né, eu acredito que além dos exercícios físicos, a alimentação também podem prevenir ou até reverter essa perda de massa muscular, doutor? Pode sim, e hoje foi importante se acrescentar esse item porque uma reposição proteica adequada, uma suplementação adequada, né, e existe isso, né, acompanhado com um profissional dessa área, tem sim com atividades físicas direcionadas para o fortalecimento e melhora da função muscular, pode reverter sim a sarcopenia. Doutor, passei a vida inteira sem me mexer muito. De repente estou lá, 60, 70, 80 anos. Eu tenho como correr atrás desse prejuízo? Que atividades físicas são recomendadas para a pessoa que está nessa idade, que precisa se mexer, porque quanto mais parada ela fica, pior e maior a chance de desenvolver sarcopenia. Tem como correr atrás sim, tem bons resultados, né? Precisa novamente, como sempre digo aqui, o idoso ser visto como um todo, né? Quais são as patologias que estão precisando de um cuidado melhor que está ali? Vamos melhorar a movimentação dele, faz um trabalho direcionado, multidisciplinar, entra o pessoal da fisioterapia, da nutrição. E aí, para você ter uma ideia, o idoso acamado, tá? Ele pode ter trabalho muscular, ele pode ter uma suplementação que preserva aquela musculatura remanescente que ali se encontra ainda. Então, o idoso pode estar com um grau de imobilidade grande, acamado, internado em casa e pode ser feito um trabalho muscular com ele no leito. Só rapidinho, doutor, uma pergunta da Ana Lu, que está na nossa audiência aqui no YouTube. Uma simples caminhada ajuda? Já ajuda. Agora, o exercício resistido, ainda respondendo a sua pergunta Ana Lu. E contribuindo aí com a Ana, o trabalho resistido, o trabalho com carga, sempre com acompanhamento, é o melhor exercício, obviamente, para a sarcopenia. Né? Então, no meio dessas atividades até recreativas, que a gente sabe que ajuda, caminhada, tudo, mas é preciso ter um trabalhozinho muscular ali. De força. De força, de carga, de alguma maneira. Doutor, para a gente finalizar, o que é essencial, então, para garantir mais qualidade de vida para quem tem, então, a sarcopenia? Bom, então, lembrando aqui, músculo se comunica com osso. Saúde óssea é dependente de saúde muscular e vice-versa. Então, ao longo da vida, ter todo esse cuidado com a sua estrutura de mobilidade, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui, os itens de alimentação, de mudar o estilo de vida, sair do sedentarismo, dar uma atenção especial às doenças crônicas, né? Manter uma regularidade no seu tratamento, fazer avaliação periódica que inclua, né, esse tema, como é que está o seu desempenho no seu dia a dia, nos seus afazeres. Para poder ver se há um declínio, se ele tinha uma atividade, ele ou ela tinha aquela atividade no dia a dia e faz hoje com uma certa dificuldade e não se acha o motivo, poxa, eu não consigo mais subir como eu subia há uns meses atrás, esse lance de escada, eu estou tendo dificuldade aqui, o que é que está acontecendo? A sacolinha com alguns produtos lá do supermercado que eu trazia, né, de lá e não estou conseguindo mais, então assim, observa, porque isso pode ter uma relação com a perda da função muscular. Muito obrigado por ter vindo, é uma conversa sempre muito esclarecedora para a nossa audiência, para os filhos, né, que estão em casa ou para os próprios idosos que estão agora
nos acompanhando, ou pessoas que estão no dia a dia e que trabalham com pessoas idosas. Obrigado, viu, doutor? Exatamente. Obrigada, doutor Alexandre Brito. E olha só para a gente reforçar aqui a importância de ter essas conversas, a Marli Ribeiro, ela disse assim, Douglas e Maísa, muito bom essas informações sobre prevenção à nossa saúde. Então, doutor, muito obrigada. Em nome da Marli, em nome também do Balanço Geral Alagoas. E até a próxima semana. Até, se Deus quiser. Um abraço a todas essas pessoas que participam também e nos ajudam. Valeu, doutor.